Boa tarde, eu sou a Mariana Luz Pessoa de Barros, e hoje eu vou conversar com o Jean Cristos Portela. Eu queria, antes de pedir para o Jean se apresentar, agradecer muito, muito você, Jean, por ter aceitado o nosso convite. Então, agradeço em nome da diretoria do GEL atual. E vai ser um super prazer falar com você hoje. Me sinto super honrada de poder te entrevistar. E é isso. Então, peço para você se apresentar da maneira como você achar melhor. Boa tarde, Mariana, e boa tarde a todos que nos veem, né, que vão nos escutar. Realmente é um prazer, foi um prazer ter recebido esse convite. Eu agradeço a Mariana, né, claro, na pessoa da Mariana, mas a diretoria do GEL. Foi no GEL que eu debutei, digamos, né, como muitos de nós, na divulgação científica, lá pelos idos de 98, 99. Então, assim, é um grande prazer estar aqui com você hoje, Mariana. Bom, eu me chamo Jean, você já disse, né? Jean Cristos Portela. Eu sou professor do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas, né, antigo Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, né, da Unesp. E sou professor e coordenador do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da mesma faculdade, né, da FCL Araraquara, aqui no interior do estado de São Paulo. Bom, é sempre difícil a gente se apresentar, assim, as apresentações acadêmicas, né, sempre tem os títulos, os feitos, etc. Eu diria o seguinte, que eu fiz a graduação em jornalismo, né, então não sou graduado em letras na base, como alguns de nós, e porque assim a área de letras recebe, né, colegas das humanidades, recebe colegas da fonoaudiologia, né, uma área muito rica, a gente sabe disso. E eu fiz jornalismo na Unesp de Bauru entre 97 e 2000. E depois, no final, como eu era um jornalista que não era um jornalista, meu MTB, né, que é o registro profissional, nem sei se chama assim ainda, tem uma grande teia de aranha, porque eu nunca exerci. E eu já tinha entendido que o que eu queria fazer seria letras ou filosofia. Fiz um curso de jornalismo como pude, como eu digo, contando com a bondade de estranhos e conhecidos, no sentido de terem paciência comigo e me carregarem nos grupos e tô brincando porque assim a formação que eu tive na Unesp foi uma formação muito rica do ponto de vista das ciências humanas lá. Lá na FAC de Bauru a gente tem um núcleo muito forte de ciências humanas que trabalha sociologia, antropologia, psicologia e tinha 2 anos de conteúdos de letras, né? Você tinha, então, lá, introdução à linguística, introdução aos estudos literários, literatura e cultura de massa, teorias do discurso e semiótica. E foi assim que eu tomei contato com a disciplina lá na graduação, me apaixonei e comecei a fazer iniciação científica. Quando eu termino o curso de jornalismo, eu não sabia o que fazer da vida, né? Era um lindo desempregado e, assim, sem orientação na vida, total, né? Gostava de ler, traduzir, escrever, falar, mas não sabia o que fazer. Um pouco antes de terminar, eu prestei o mestrado por convite da Loredana Limoli, que é professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina. Eu prestei o mestrado na UEL, em letras, naquela época os programas ainda não tinham se separado, né? Então acho que eram 2 áreas de concentração no mestrado em letras. E quando a Loredana me falou isso, porque ela já tinha me visto trabalhando, né, com a minha antiga orientadora Maria Lúcia Vissoto, professora aposentada da Unesp de Bauru, eu nem acreditei, eu falei, é possível, né, sair de uma área para outra desse modo? Ela me disse, você já saiu, a questão é como você vai fazer o seu percurso. E foi assim que eu fiz mestrado na UEL, então que eu conheci a Londrina, as instalações, né, da universidade e os colegas de lá, isso foi muito importante para mim. E fiquei indo entre Bauru e Londrina durante 2 anos, né, que foi o tempo do mestrado. Isso foi entre, na verdade, 2001 e 2003. E entre depois de 2004 e 2008 eu fiz doutorado em Linguística e Língua Portuguesa, então dessa vez já na Linguística mesmo, no programa de Linguística, né? Então era um programa de Linguística e de Literatura, e fiz o doutorado com Arnaldo Cortina, na semiótica, né? Fiz um trabalho de história, já era um trabalho de história da semiótica, que é um objeto um pouco, acho que, dessa conversa que a gente vai ter hoje. Jean, você já então falou um pouco desse seu percurso, né? Já
deu as dicas aí que você foi para a semiótica. Eu queria que você falasse um pouco da semiótica, né? Como você vê a área da semiótica, como você definiria essa área, quais são os objetivos da semiótica, os objetos de estudo, né? Uma definição, assim, uma apresentação da semiótica. Como... Bom, na minha apresentação, acho que eu já dei um spoiler, né, que na nossa sequência de tratamento, mas assim, tem conserto em questão do gênero da entrevista. Bom, eu, como já disse, fui estudar, comecei a estudar semiótica desde a graduação, e quando a gente diz assim, comecei a estudar semiótica num curso de jornalismo, por exemplo, isso já nos leva a pensar um pouco sobre o que é semiótica e qual semiótica, né? Porque nos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda, marketing, na psicologia pode aparecer, na filosofia pode aparecer, no direito pode aparecer, ou seja, os semioticistas estão em todos os lugares. Um estatuto muitas vezes precário, assim, um pouco um pé aqui, um pé ali, mas o que alguns consideram precariedade, eu acho que é uma riqueza, né? Porque o semioticista é sempre um duplo, um sujeito não com crise de identidade, mas um sujeito que carrega pelo menos duas ou mais identidades. A semiótica, que a gente identifica como sendo uma disciplina que tem três grandes ramos, né? A semiótica, a gente pode dizer, europeia, de tradição francesa, a semiótica discursiva, de Greimas, é a semiótica que eu estudo, e a semiótica que tem mais aderência ao campo da linguística, porque no modo como ela foi elaborada, ela surge nesse contexto da linguística europeia, na velha semiologia do Ferdinand de Saussure, lá no final do século XIX, comecinho do século XX. E se a gente for pensar bem o que é a semiótica nessa perspectiva, na perspectiva da semiótica discursiva, a gente chega à conclusão que é uma disciplina que se interessa pela linguagem e com uma grande vocação social, né? O Saussure dizia na semiologia, quando ele cria essa disciplina em dois ou três parágrafos, né, que aparecem nas notas e depois no curso de linguística geral, ele vai falar uma disciplina que vai estudar, a definição é quase poética para mim, a vida do signo no seio da vida social, né? E vejam que assim, essa criação se dá no contexto do estruturalismo europeu e isso confunde as pessoas, né? Porque durante muito tempo as pessoas diziam, a semiótica é uma disciplina estruturalista. E eu sempre disse, mas olha, já na última década do século XIX, nas notas de Saussure, ela se ocupava da vida do signo no seio da vida social, e ela não seria nem um ramo exatamente da linguística, já que ela estuda todas as linguagens, mas da psicologia social, né, para o velho Saussure. Então, assim, a semiótica que eu estudo, a semiótica discursiva, ela se ocupa da significação humana, né, produzida por humanos, para humanos, em todas as linguagens, e daí a gente entende por que ela está presente nesses cursos todos que eu falei, porque são cursos, né, além do nosso curso de letras, da nossa área de letras, linguística, literatura, a linguística aplicada, né, ensino e aprendizagem de línguas em geral, tradução, tudo que vem das letras. A linguagem é importante. E na comunicação, na publicidade, na propaganda, no direito, né, nas ciências sociais, que são definidas, né, por vários autores, Bakhtin entre eles, por exemplo, como disciplinas do texto, né, a semiótica é muito relevante. O nome semiótica assusta em geral, eu acho que assim, as pessoas ficam pensando o que é, né, desde os anos 60, 70, o Décio Pinhatari, que estudava semiótica americana, uma outra corrente da semiótica, dizia que alguns já falam que a semiótica seria uma meia ótica, né, uma ótica parcial, mas assim, a gente sabe que é bem diferente disso, né? A semiótica é digamos, uma ótica integral. Greimas, por exemplo, no final da carreira, Mariana, você sabe disso, que ele tinha uma visão assim ecumênica, não só de todas as correntes da linguística, mas eu acho que de todas as ciências humanas, né? Ele dizia um pouco, assim, modestamente e poeticamente, que a semiótica se ocupa do sentido comum, do senso comum, né? E por senso comum, eu acho que é uma provocação, é o sentido de todos os dias, para todos nós que somos humanos, né? Ou ainda nos relacionamos com entidades não humanas, né? Com animais, com máquinas, com a natureza, mas pelo viés do humano. Mas acho que o que tinha nesse comum, que era mais interessante para Greimas e para nós, é o sentido partilhado, né? O que é o poema, o que é o romance, o que é o conto, que são as interações linguísticas, as trocas linguísticas, ou ainda a ópera, a HQ, a escultura, a arquitetura, para todos nós, né, que as produzimos e que as compreendemos, né? Jean,
E dentro dessas possibilidades todas da semiótica, o que você estuda? Ah, perfeito. Bom, para falar um pouco sobre o que eu estudo hoje, que é basicamente a história da semiótica do discurso, né? Um interesse grande pela história da linguística, o modo como a história da semiótica, a história das teorias do discurso, a história da linguística se conecta e como que essas disciplinas das ciências da linguagem se conectam às ciências humanas. Então, assim, meu interesse no geral é por isso. E veja que, assim, quando eu comecei a estudar semiótica ainda na graduação, eu cheguei à semiótica pelo viés da literatura, da poesia. Embora eu fizesse jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever e muito de traduzir. E, assim, fui autodidata, portanto, na hora de aprender línguas. Então, daí que remonta também o interesse pelo inglês, pelo francês, pelo espanhol e, finalmente, no final da minha graduação em jornalismo, pelo japonês. Eu estudei japonês, assim, com um grupo de japoneses que tinha na Unesp de Bauru que fazia graduação lá, do qual me aproximei muito, por um ano e meio, e aí com eles eu peguei o gosto da tradução de haikais, e a gente fazia junto. E aí eu comecei a me interessar por um poeta chamado Kobayashi Issa, e que é um poeta da tradição do haikai, como Basho, que é o seu fundador, digamos, Buson. E Issa é um poeta do haikai muito empático com a natureza, né? Com poemas como Pardalzinho sem pai nem mãe, venha e brinque comigo. Ou ainda, com licença, pulgas, eu vou me virar na cama, né, na esteira, entre outros poemas. O meu trabalho de conclusão de curso lá do jornalismo em Bauru era um pouco escandaloso isso. Foi um poema-reportagem, então, ao invés de. Geralmente a gente fazia livro-reportagem, né, narrativas, inspirados no Caco Barcelos, entre outros autores que na época já escreviam. Fernando Moraes, né, tem grandes narrativas de fôlego. Eu fiz um poema-reportagem com a tradução de 100 poemas do Issa. Isso está perdido no meu computador e na biblioteca de Bauru. Para te dizer que, assim, embora eu tenha começado a estudar semiótica na graduação, eu, assim, no meu percurso mesmo, naquele momento, a semiótica para mim era muito mais uma ferramenta geral de reflexão, de relação com a linguagem, com as ciências humanas, do que uma disciplina de aplicação, né? Estudei também na época numa IC, né, numa iniciação científica do PIBIC e do CNPq, os textos do Arnaldo Jabor. Isso eu até me arrependo um pouco retrospectivamente, porque depois o Jabor tomou um rumo que não é um rumo que eu particularmente gostaria que ele tivesse tomado, mas assim, separemos, né, o autor empírico de carne e osso do enunciador, né? Eu analisei um corpus composto pelas crônicas dele, na época, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. Quando eu vou para o mestrado, eu vou com um projeto que se chamava, né, Semiótica do Haikai, e que tinha um subtítulo desafiador para mim, uma contribuição ao ensino de poesia, porque eu entro na UEL, com orientação da Loredana Limoli, numa linha de pesquisa, que era uma linha de pesquisa de semiótica e ensino. E foi aí que eu pude analisar, né, um corpus bem pequeno de poemas do haikai clássico mesmo, dessa literatura da Alta Idade Média japonesa, e depreender algumas recorrências de imagem, de coordenação entre os vários momentos dos versos, né, porque não são exatamente versos, mas tempos, são imagens, sobretudo, no haikai clássico. Como hipótese eu tinha que assim o haikai era o tipo de poesia ideal para se introduzir crianças, adolescentes, pré-adolescentes, ou mesmo adultos, né, na educação de adultos, a poesia, porque era muito rápido, muito fácil, muito tocante, né? Fácil, né? É um pouco dificílimo, né? Um pouco como Yeats diz, é a beleza daquilo que é difícil, mas assim é uma beleza acessível, porque é uma beleza sensorial, né? Quando eu termino o mestrado, eu estou, Mariana, realmente isso é 2003, numa crise grande em relação à teoria semiótica, que era uma crise minha, não uma crise da semiótica, que era qual objeto me interessava. E eu já tinha entendido que eu era um analista, se não um analista medíocre, mas um analista que desconfiava muito dos métodos de análise, das correntes da semiótica, um analista que tinha uma relação problemática, que eu demorei anos para psicanalizar e exorcizar com os manuais de semiótica,
E eu não conseguia, era um problema de crença, um regime de crença mesmo, como a gente diz em semiótica, de fidúcia, né? Um termo que aparece no direito, do quanto eu acreditava na disciplina como uma ferramenta, tal qual ela me foi ensinada. E aí eu venho para o doutorado com uma tese, um projeto de tese, que todo mundo achava uma loucura, dizia, por que você quer estudar isso? Que é o projeto que eu desenvolvi, né, de 2004 a 2008, sob orientação do Arnaldo Cortina, sobre os manuais de semiótica greimasiana no Brasil, né? Semiótica greimasiana a brasileira, digamos. E foi aí que eu estudei os principais manuais, né, elementos de análise do discurso, de Fiorin, aí do ano publicado no ano seguinte, Teoria Semiótica do Texto, da Diana Barros, e assim, manuais clássicos também, para ler Greimas, da Mônica Hector, lá de 78, ano que eu nasci. Então foi aí que eu comecei a montar um mapa sobre o ensino de semiótica e cheguei à conclusão que, assim, para você analisar o ensino de semiótica, você teria que analisar o material didático, né, o texto didático. Tem um gato aqui querendo fazer uma participação especial. Você teria que analisar os textos da semiótica e os textos didáticos, como a gente analisava os textos literários e os textos sociais. Então, assim, era um pouco uma semiotização do discurso da própria semiótica. Naquele momento, para mim, era uma semiotização, em termos de análise, de um discurso didático da teoria. E que depois, progressivamente, eu fui deixando os manuais, né, ao término da minha tese, e me colocando questões fundamentais, que é assim, qual é a retórica da teoria? Como que a semiótica, dependendo do autor, adota uma retórica mais de aliança, mais tranquila, mais assim geral ou mais específica, mais agressiva, né? Mais de ruptura. E foi então que, além da semiótica, eu incorporei assim as minhas reflexões e me sinto muito ligado a essa área de reflexão. Eu me incorporei, eu me valho desde então da historiografia da linguística, né? E assim que eu conheci pelos trabalhos do Oru, de História das Ideias Linguísticas, né? Dos 3 tomos substanciais da História das Ideias Linguísticas, mas que depois, hoje, cada vez mais, eu estou muito próximo das ideias do Körner, que são ideias que a Christina Altmann introduziu no Brasil maravilhosamente bem e que depois foi seguida nisso por vários colegas muito queridos, muito próximos, como o Ronaldo, como Olga, Mercedes, entre tantos, e que assim é uma pequena escola de linguística, mas assim muito importante, né, para a área de linguística, muito estratégica, porque ali está todo mundo pensando nas condições da gente construir não a análise do fato linguístico propriamente, ou fato linguístico, a análise do fato linguístico acabado, mas das teorias linguísticas, né? Já que as teorias linguísticas elas vêm de algum lugar, né? Elas não são criações do nada que se devem à genialidade pura e simples dos seus autores. Elas vêm de uma época, elas vêm de um clima de opinião, elas participam de debates importantes, né? Explicitamente ou não. Então, foi aí um pouco, assim, eu saí da análise de objetos concretos, digamos que eu saí de uma semiótica aplicada, embora a gente saiba que a semiótica aplicada mesmo, literalmente para mim, seria a semiótica aplicada à criação de arte e à criação, né, de discursos sociais. Né, tem gente até que faz isso, né, historicamente, na publicidade, né, usar a semiótica aplicada à criação. Mas eu saí de uma perspectiva de semiótica aplicada no sentido interpretativo, né, e passei para uma semiótica, para uma reflexão sobre a semiótica, uma reflexão semiótica, mais de cunho histórico, epistemológico e, finalmente, historiográfico, né? Tentando jogar um olhar de conjunto sobre o modo como a história da semiótica foi escrita. Jean, e por que isso é importante? Por que é importante fazer esse estudo, né, da história das ciências, né? Aqui você está falando da história da semiótica, mas no final acho que a pergunta vale para tudo, né? Por que se estuda a história das ciências? Sim. É interessante essa pergunta, porque assim, quando a gente faz um curso de graduação, né, muitas vezes a gente não vai ter assim conteúdos ou tempo necessário, porque a gente está tentando conhecer o campo e mapear o campo. Mas algumas desconfianças, às vezes algumas até recusas que a gente tem pessoalmente na relação com as teorias, elas estão ligadas
a características importantes, né, das teorias. E é interessante que aí ao passo que você vai indo para a pós-graduação, e aí vem essa reflexão mais metalinguística, de não o que é a teoria ou como a teoria se aplica, mas como a teoria foi elaborada. Né? A historiografia está nesse campo de uma preocupação metalinguística com a construção dos saberes. A gente vê claramente que assim, a historiografia linguística ela decorre de uma série de reflexões que foram muito importantes ao longo do século XX, sobretudo ao final, meio e ao final, do meio para o final da primeira metade do século XX, que está na filosofia da ciência, que está na sociologia do conhecimento. Se a gente pensar num autor como Mannheim, por exemplo, da sociologia do conhecimento, da sociologia geral e que se interessava muito pela sociologia do conhecimento. O Mannheim já dizia nos anos 30 que o fato teórico ele tem que ser lido como extrateórico. E é lá que as pessoas, o Mannheim, resenhado por Robert Merton, entre outros, e lido, as pessoas começam a pensar a gente está no período da Segunda Guerra Mundial, a pensar como que a ciência da época se desenvolve graças ao sistema econômico e ao sistema social em que ela está inserida. Né? E Merton, por exemplo, a partir dessas ideias, vai concluir que assim, as democracias liberais foram os lugares por excelência do desenvolvimento da ciência. E o desenvolvimento da ciência sempre foi muito desigual nos contextos de supressão do regime democrático e nos contextos totalitários, né? Porque esses contextos impedem a liberdade científica que o liberalismo garantiu durante muito tempo. Mas o que acontece agora, se eu posso fazer uma nota ao Merton, é que o Estado liberal cobrou a conta. Então, assim, por um lado, a gente foi útil na produção da ciência, nas guerras, nas pestes, agora, como por exemplo, nós somos úteis, né? E por outro, eles querem suprimir, porque chegaram à conclusão que o financiamento não é suficiente, eles querem suprimir certos campos ou priorizar certos campos em detrimento de outros campos. Né? Isso não é novidade, uma medida como essa do CNPq, de fazer o mapeamento de áreas estratégicas em que não aparece a educação, porque na verdade são áreas tecnológicas estratégicas, né? Para a produção de ciência no Brasil, é uma tentativa desse tipo, que assim, periodicamente na história da ciência a gente enfrentou. Né? E é interessante que assim, se a gente não começa a fazer toda uma reflexão, que é uma reflexão que não é só quem os nossos autores citam, ou qual que é a escola desse autor na base de formação, ou quem que um determinado autor orientou e qual a produção que ele transmitiu de orientador para orientador, que são aspectos mais relacionados à formação dos teóricos e a institucionalização das teorias. Não é só isso que está em jogo, é isso, são os elementos teóricos e, ao mesmo tempo, são esses grandes elementos extrateóricos que explicam fatos incríveis a respeito da criação mais pura das teorias e do pensamento, que são importantes para a gente ensinar as teorias e são importantes também para a gente ter uma visão sempre muito humilde e generosa em relação às teorias que praticamos, a teoria que praticamos, a teoria que elaboramos e as demais teorias, né? Porque quando você tem uma visão de história das ideias linguísticas, da historiografia da linguística, sobretudo do ponto de vista metodológico, você começa a perceber o quão pequeno ou quão mesquinho é aquele pequeno ponto que você acha que é uma grande ruptura e é uma grande diferença entre escolas dentro de uma escola, mas que num plano maior aquilo é uma continuidade e a reproposição de um problema mais antigo. Então foi um pouco a minha curiosidade, porque eu não deixava os meus orientadores em paz. Então, como uma criança que chega com uma série de porquês, né? Então alguém me ensinava semiótica, eu falava, e por quê? A pessoa respondia. Aí eu falava, mas não é o quê? É por quê? Não, porque sim, porque é desse jeito, poxa vida. O fulano criou dentro de um contexto, ele citou alguns autores, os autores estão aqui, você pode ler. E aí eu fui nesses autores e eu via que esses autores tinham lido outros autores. Então, assim, eu trabalho da historiografia, não só das ciências da linguagem, mas acho que de qualquer disciplina das ciências, esse trabalho de escavação, né? Um trabalho arqueológico, a gente encontra uma proposta arqueológica, por exemplo, em Foucault, que não pegou essa direção metodológica, mas a arqueologia do saber é disso que ele está falando. De camadas, de pegadas, de impressões que marcaram a construção
do modo, assim, dos saberes que nós produzimos, né? É um trabalho um pouco de Sherlock Holmes, um pouco de detetive, que me apaixona. E, Jean, acho que uma coisa que fica muito clara nessa sua fala é esse caráter interdisciplinar da semiótica, né? Você mesmo fez essa aproximação aí em relação à historiografia da linguística. Eu queria saber com quais outras áreas a semiótica dialoga e já junto com isso, quais são os temas atuais aos quais assim os semioticistas brasileiros, principalmente, vêm se dedicando? De fato, a semiótica, na sua elaboração, em todos os campos, em todos os contextos em que ela surgiu, geográficos, geopolíticos e sociais, ela surge num contexto, num caldo interdisciplinar, multi-interdisciplinar. Se pegar, por exemplo, a semiótica americana, Charles Sanders Peirce era um lógico que entendia de ciências naturais e tinha estudos em geologia, ou seja, tinha conhecimento de química e queria fazer uma síntese de 25 séculos de filosofia. É alguém que está com problemas interdisciplinares. No contexto da semiótica russa também, a gente encontra folcloristas, antropólogos, linguistas, estudiosos da literatura, né? E justamente porque o sentido é interdisciplinar, né? A experiência humana, as disciplinas, na verdade, são projeções, né, de uma lógica mais ou menos racional de delimitação de problemas. Mas a experiência da vida ela é multidisciplinar. E se a gente pensa na semiótica discursiva, que é aquilo que eu estudo, a semiótica discursiva sai de um caldo cultural da linguística europeia estrutural, né, nascente, no final do século XIX, mas naquele momento também, logo depois, ela já está, assim, naquele momento, bem depois, assim, eu ia falar logo bem depois, é estranho isso, né? Vou refazer. Na sequência, ela já começa a ter contribuições, nas próximas 3 décadas pelo menos, de estudos da área de ciências sociais em geral, tanto da sociologia quanto da antropologia. Se a gente pensar, por exemplo, na influência que Durkheim teve em Meillet, aluno de Saussure, portanto, indiretamente, a gente imagina que naquele momento, quando Saussure fala que a língua tem que ser compreendida como um objeto, tentando delimitar esse objeto, e define a língua como um fato social, tem vários estudos sobre isso, alguns que acreditam nessa hipótese que eu vou enunciar e outros que não. Certamente a gente está num momento que é um momento assim de um nó problemático entre a forma e a função, entre a estrutura da língua e o seu aspecto social. E se pensar na semiótica contemporânea, que sofreu muitas contribuições, seja da narratologia geral, e portanto da narratologia no contexto francês, Todorov, Bremont e todos eles influenciados por Próprio, lá dos anos 30, o autor russo, folclorista, né, estudioso da etnoliteratura e folclorista. Semiótica grimaziana recebeu muitas contribuições também da filosofia. Você tem diálogos interessantes desde meados dos anos 50 de Greimas com Maurice Merleau-Ponty, depois diálogos claros de Greimas com Paul Ricoeur, da hermenêutica. Então, assim, a semiótica é realmente uma ciência, uma disciplina, né, interdisciplinar, e isso, sempre foi uma característica. É essa característica que eu acho que é uma grande qualidade, mas que também traz muita dificuldade na formação, na compreensão e na circulação da teoria. Ou seja, como que a comunidade vê a teoria. Porque o semioticista, como ele tem uma visão muito abrangente em geral sobre a linguagem, ele não consegue se acomodar assim em linhas de pesquisa mais restritivas, né? Geralmente ele é visto com desconfiança. O Kerner diz isso de algum modo, né, dizendo que assim é pior do que a situação de um historiógrafo, alguém que faz historiografia da linguística, se a pessoa é um semioticista, porque aí num departamento ela está complicada. Estou glosando, né, mas é isso que ele diz. E veja, porque assim a gente muitas vezes é avaliado como um corpo estranho, e não só a gente, as teorias do discurso também, mas assim, a semiótica em si, porque ela se destaca ainda das teorias do discurso, sendo uma teoria do discurso, ela tem as suas especificidades. E por que como corpo estranho? Porque muitas vezes, no que a gente considera linguística, que é uma linguística mais voltada para alguns aspectos das línguas naturais,
Então, sejam esses aspectos, os aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos, morfossintáticos, sintático, ali stricto sensu, semântico, pragmático e, sabe, aí quando chega aí tem a linguística começa a estourar por dentro. Essa é a história da linguística a partir dos anos 50. A perspectiva funcional é uma perspectiva precursora dos estudos do discurso, dos estudos semióticos. Porque ela vai trazer para o estudo das línguas da sociedade, da análise das intenções e da língua, e que é alguma coisa muito clara no âmbito dos estudos semióticos. Né? Se a gente for pensar bem, a semiótica ela é herdeira, ela é tributária, né, de de todo esse conhecimento linguístico que foi elaborado. Agora, quando o semioticista se apresenta, muitas vezes ele recebe uma interpelação bíblica, que é quase o que tem você conosco, ou seja, qual é a sua contribuição, já que você estuda textos verbais, estuda construções das línguas naturais, mas você estuda também muitas vezes a pintura, a música, o cinema, a arquitetura. Aí o semioticista tem que responder aquilo que é muito óbvio, é que é uma abstração a gente pensar que a língua natural funciona como um sistema autônomo em todos esses conceitos para o falante, já que o falante ele é semiótico. Os linguistas podem ser linguistas, mas o falante ele é semiótico na sua complexidade de produção. E que não é só uma complexidade, como essa que eu estou fazendo aqui, espontaneamente, gestual, fisionômica ou prosêmica. É uma complexidade de camadas culturais que a gente acessa quando mobiliza uma língua natural, de sistemas ideológicos que funcionam dentro de axiologias, né, de valores muito abrangentes, e que explicam por que, na verdade, a gente tem muito a ganhar em trazer uma disciplina como a semiótica, né, que é uma disciplina bem geral nos seus interesses pela linguagem, para o seio da linguística, né, e mantê-la no seio da linguística, porque ela enriquece, ela ilustra, ela complementa o conhecimento que a gente desenvolve no campo da linguística. Felizmente, a linguística se abriu muito para os estudos semióticos, e tem uma coisa, um fenômeno que eu acho interessante, que é a linguística de línguas de sinais. E essa linguística de línguas de sinais é uma linguística que, aberta ou não para os estudos semióticos, ela só pode estar aberta. Ou seja, se a retórica subir isso ou não, ela só pode estar aberta, porque ela começa a encontrar outros modos de produção lexical que dependem do gesto, que dependem da velocidade do gesto, da sua intensidade, da sua pontualidade. A prosódia, por exemplo, marcadores de interação que dependem das sobrancelhas, ou que dependem da marcação, sei lá, que a gente possa fazer com qualquer região do corpo, né, e da combinação de gestos e dos seus movimentos. Então, é curioso perceber que, assim, a relação da semiótica com a linguística nem sempre foi uma relação pacífica. Hoje eu acho que a gente tem um contexto bastante equilibrado, né, graças aos nossos precursores, como Fiorin, como Diana Barros, que trabalharam muito nos departamentos de linguística, né, na área de linguística, nas associações, para demonstrar como é que se faz a semiótica na perspectiva da linguística. E a teoria hoje, Mariana, ela é muito diversa, né, em termos de escolas e de interesses. O que eu poderia dizer é que assim, a semiótica contemporânea está muito interessada nos problemas relacionados ao plano de expressão, né, que é o termo que a gente chama de um termo mais técnico, mas assim, a aparência. A primeira coisa que a gente vê nas linguagens. Então, os semioticistas estão muito interessados por esse modo como a linguagem se aparece para a gente de modo concreto, e não só interessados naquilo que isso significa para nós ideologicamente ou socialmente, mas nos princípios semióticos de arranjo, da poesia, da prosa, do telejornalismo, da arquitetura, da história em quadrinhos, que são princípios da própria linguagem e princípios intensificadores e segmentadores da organização da própria linguagem. Então, os semioticistas hoje se interessam muito pelo plano de expressão, né? Enquanto até os anos 80, pelo menos, a gente trabalhou muito com a perspectiva do plano do conteúdo. Né? E com o plano de expressão veio a preocupação com a sensorialidade, ou seja, o modo como a gente percebe, o modo como a gente percebe a presença dos objetos,
a presença do analista em relação aos objetos e todos os problemas que decorrem daí, sobretudo os problemas relacionados ao suporte, né? A materialidade do livro, da página, da tela, das roupas e dos objetos, né? Porque o sentido é inscrito nessa diversidade de materiais. Falando desse modo, dá a impressão que assim, a semiótica contemporânea é uma semiótica deslumbrada com a aparência do mundo. Sim, sim, isso é muito bom, porque se trata de deslumbramento, mas também a semiótica contemporânea, como ela se interessa pelas práticas, pelas condutas, pelos comportamentos ou formas de vida e pelas identidades, ela jamais perdeu o seu caráter de compreensão do plano do conteúdo, né? De ser uma gramática do plano do conteúdo. Jean, eu vou fazer acho que uma última pergunta. Nesse mundo que a gente vive, né, um mundo de pandemia, de interação digital, de necropolítica, né, quais são os desafios que todas essas condições semióticas, sociais, culturais colocam para um semioticista? Assim, quais são os desafios atuais do semioticista? Uau. Bom, assim, na verdade, o semioticista, embora ele seja bem especializado em relação ao seu objeto, que é um objeto geral, né, que são as linguagens, e nós semioticistas que atuamos na linguística, mais pelas línguas naturais, mas também não só, como eu disse, eu acho que hoje o nosso interesse deve ser no Brasil de hoje, no mundo de hoje, né? Porque o que acontece no Brasil de hoje não acontece isoladamente, está acontecendo no mundo e que tem a ver tanto com a crise das democracias liberais, com o modo como a ciência circula, e a crise do discurso científico, para dar conta de alguns problemas que são importantes dentro das populações que têm uma concepção de saber popular, de saber religioso, ou seja, toda uma complexidade que está aí há muito tempo. Eu acho que assim, o objetivo do semioticista, de todos os cientistas hoje, é atuar como os caça-fantasmas mesmo, desses discursos que são anticientíficos, autoritários, excludentes e assassinos, na verdade, porque a gente está falando de vidas, né? A questão não se trata de partidarizar, como você sabe, mas de tomar um único partido que a gente possa dizer, aí sim é partidário nesse sentido, mas não da política partidária ideológica, que é dos direitos humanos, que é do direito à vida, entendeu? E do direito de ter uma vida realizada, uma vida satisfeita, e do direito à liberdade, né? E aí, eu acho que o desafio de quem escolhe hoje fazer semiótica, que não é um super-homem, para começar, nem uma super-mulher, ou um super não binário, né? Um super não binário, não binário. Veja, mais um gato apareceu aqui. Eu acho que o desafio que o semioticista tem hoje na formação é um pouco, na sua formação inicial, ter uma consciência grande do que ele está fazendo com o seu objeto e de como o seu objeto é explorado dentro da disciplina que ele abraçou, né, que ele assumiu na sua formação, e como que o objeto também circula e é interpretado nas demais disciplinas. Então, assim, um semioticista de uma visão estreita, ele não está cumprindo exatamente os objetivos da semiótica. Então, assim, se um semioticista analisa textos em línguas naturais, ele tem que saber muito a fonética, fonologia, e morfologia, e sintaxe, e estilística, e pragmática, e estudos da enunciação, ou seja, ele tem que conhecer todos os aspectos do seu objeto. Se um semioticista estuda a canção, ele tem que conhecer esses aspectos, que são elementos construtivos, porque a canção ela é sincrética, como a gente diz, ela tem duas linguagens, pelo menos, em atuação. Então, tem que conhecer os aspectos relacionados aos constituintes e estrutura, né, das línguas naturais, e ao mesmo tempo ele tem que saber o que é música, tem que ter uma ideia bem precisa. Ele não precisa ser um músico como Tati, por exemplo, uma pessoa talentosa como Tati, como alguns dos nossos amigos. Mas assim, não dá para fazer uma semiótica desconectada dos constituintes realmente fundamentais e dos caracterizantes do plano de expressão e do plano de conteúdo daquilo que a gente analisa. E para fazer uma semiótica de um objeto qualquer, como eu disse, o conhecimento da sua tradição de análise do objeto, né, da sua fortuna crítica é fundamental. Agora, é claro que a semiótica é uma disciplina, como você sabe, que nos exige um certo modo de relação.
né? A semiótica é uma ética da análise, como todas as disciplinas de característica hermenêutica, né? Hermenêutica no sentido mais geral de interpretativo, né? Mas não daquela hermenêutica que vai decidir como isso se deu naquele momento e naquelas condições, né? Porque a semiótica não faz isso. A semiótica, como ética da análise, ela nos exige uma boa distância. Então não adianta a gente fazer semiótica só para protestar contra os governos instituídos ou fazer uma análise de discurso, uma análise semiótica contra esses governos, porque a gente já está em desacordo, a gente já protesta, a gente já sabe que está tudo muito ruim. Então a gente faz semiótica não para isso, a gente faz semiótica para entender os funcionamentos que permitem a construção desses discursos autoritários e para se defender desses discursos e para descortinar caminhos que neutralizem, sim, a médio e longo prazo esses discursos, né? Então a semiótica, às vezes a pessoa fica um pouco frustrada porque tem um vocabulário que é bem consistente, uma metalinguagem, né? Tem muitos termos e exige um certo distanciamento no modo de condução da análise, que a pessoa diz, olha, eu vou ter que fazer um voto de pobreza intelectual para fazer semiótica. Não, pelo contrário. Pelo contrário, é que a semiótica, como você sabe, ela está interessada em produzir leituras ou proto-leituras, leituras primeiras e leituras assim estruturais de fundo sobre as peças de linguagem e nos permitir ter consciência depois do que é conotar socialmente essa leitura por uma visão social, por uma visão marxista ou psicologizante, uma visão freudiana, por exemplo, ou uma visão voltada para a teoria musical, voltada para a teoria da arte. Então, a semiótica seria um pouco pretensiosa nesse sentido de tentar estabelecer as condições de legibilidade, né? Porque o que a gente lê, na verdade, é uma figura, o que a gente lê é uma evidência. Como a gente estabelece as condições de evidência? Isso provavelmente é mais importante, se a gente não quiser fazer uma escala de importância, isso é um gesto primeiro em relação à interpretação da figura. Ou seja, a semiótica é uma teoria que eu gosto de definir, como eu falei agora há pouco, né, em relação aos seus desafios, como uma ética da análise, porque ela tem princípios que são princípios deônticos do que a gente deve fazer. É uma deontologia da análise. Agora, é claro que ela não está solitária, como eu disse, todas são, mas no modo dela conduzir as coisas fica mais aparente, porque tem níveis, tem etapas, tem profundidades, tem ainda a semiótica tradicional, tem até uma espécie de álgebra que a gente usa para descrever os programas narrativos, que se de um lado ela é uma ética, uma deontologia muito estrita em termos de regras e funcionamentos, por outro, eu acho que se a gente quer uma visão mais assim livre da semiótica, a gente pode dizer que a semiótica é uma disciplina do olhar, e é uma disciplina do primeiro olhar, e de um primeiro olhar intenso, e é uma disciplina do último olhar. Não porque ela dê a última palavra, porque na semiótica o último é o penúltimo, né? Porque você estabelece as condições de legibilidade. Eu tenho insistido muito com os meus alunos que, assim, mais importante do que a gente entender as minúcias, todas as minúcias teóricas da semiótica, é a gente pegar 4 ou 5 gestos de análise e de conduta de analista e explorar ao máximo. Porque quando a gente conseguir explorar ao máximo essa cultura do olhar em relação ao objeto, a semiótica vai ter cumprido o seu papel. Agora, se vai ter o conceito certo ou não, se foi, aí fica para o professor, para o parecerista, para a dinâmica social da universidade, que muitas vezes a gente acha que é tudo, que delimita tudo, mas não delimita. Porque, você sabe, eu acredito numa semiótica que funcione segundo uma eficiência que não é uma eficiência teórica das escolas e da pureza e da sofisticação epistemológica, mas uma eficiência analítica, né? Eu acho que foi por isso um pouco que eu vim parar na historiografia, que é uma disciplina que nos ajuda a entender a relativa eficiência analítica das teorias. Muito bom, Jean. Gostei muito dessa sua definição final aí de semiótica, como essa disciplina do olhar, né? Acho que a gente vai encerrar por aqui. Você quer acrescentar ainda alguma coisa? Ou podemos...
você sabe que eu tenho dificuldade em Todo falar professor, né, Jean? Todos nós. todos nós, então assim, eu só posso agradecer realmente a você e a diretoria do GEL pelo convite e mais pela iniciativa, eu acho, de permitir que os membros da comunidade, né, que professores e pesquisadores falem sobre as suas especialidades. Isso é muito importante. Eu acho que nesse momento em que a gente está, em que a gente não tem as relações presenciais, sobretudo, isso que a gente fez aqui são coisas que a gente faz no corredor, ou dentro de uma reunião de orientação, ou às vezes pensando em voz alta na sala de aula. E não se trata só de humanizar o pesquisador ou as disciplinas, mas de mostrar mesmo as condições históricas e sociais do surgimento. Então, assim, vocês estão produzindo um corpus que depois a historiografia da linguística vai se interessar muito por ele, né? Na verdade, assim, a médio e longo prazo, certamente essas entrevistas do GEL, entre outras iniciativas que a associação já teve, né, que a associação tem uma presença grande, né, da historiografia na organização de obras, até assim, no último seminário que teve, da diretoria anterior, eu vejo que assim, o GEL tem um compromisso grande com a memória, e só posso agradecer a todos vocês. Bom, então a gente vai encerrar. Antes, eu não posso deixar de fazer um último agradecimento ao Jean. Acho que foi muito legal. Como eu disse, é um prazer enorme, né, falar com você, colega, amigo, assim, parceiro de muitos diálogos, né? Então, enfim, obrigada, né? Agradeço em meu nome também, em nome da diretoria do GEL.